Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui da Start Dev. E olha só, agora nesse vídeo a gente está seguindo uma sequência aí, criando um aplicativo com o React Native. E nessa aula a gente vai trabalhar na edição do usuário, ok? Mas antes da gente entrar na edição, você já sabe o que eu vou pedir, né? Então vamos lá, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like para ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo aqui, porque ele entende que é um conteúdo relevante. E qualquer problema, dúvida que você tiver, sugestão, enfim, qualquer coisa, aqui embaixo na área de comentários. E tá aqui também as nossas redes sociais para você seguir a gente lá, tá bom? Vamos lá então, sem enrolação, vamos para a tela do meu computador. Bom, estamos aqui com o projeto, a gente já está listando, já está criando, tudo bonitinho. Só que agora eu quero que quando eu clique em cima de um usuário, por exemplo, eu quero clicar aqui nesse Roberto e eu quero editar esse usuário. Então, basicamente, quando eu clicar aqui em Roberto, ele vai vir para a tela de criar usuário e ele vai já preencher os nossos os inputs com os dados daquele usuário, tá? Beleza. Como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro eu vou aqui na listagem e aqui, ó, onde nós temos esse card é onde a gente vai colocar o clique, ok? Primeiro, nós vamos colocar por fora aqui uma view, tá? E aí, deixa eu só comentar esse cara para tirar esse negócio vermelho aqui e eu poder enxergar melhor. Vamos criar uma view, a gente sabe que essa view é tipo uma div, e eu só vou colocar um estilo nela aqui, tá? Para ela não... Lembra que a gente colocou esse estilo porque o card fica pequenininho e centralizado? Pois bem, aqui eu só vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um idef 100%, ok? Para o meu card ficar do tamanho que ele está hoje, ok? Vou trocar o Flex Direction aqui para o tipo row. Eu já estou preparando isso aqui porque depois nós vamos ter o botão de deletar, tá? Então eu já estou fazendo isso aqui para a gente já preparar o nosso ambiente aqui. E o Justify Content vai ser o Space Around, ok? Porque eu quero que ele distribua por igual o nosso card e depois vai ter um botãozinho aqui, ó, de excluir. Não vamos fazer isso essa aula, não se preocupa, só que eu já estou preparando tudo por aqui, ok? E também, cadê o meu React Native? A gente vai precisar aqui do touch, tá? Porque a gente sabe que para clicar, né, na view, no text, eu não consigo fazer isso. Então eu vou colocar aqui, ok? E dentro aqui eu vou colocar o meu card, beleza? Deixa eu só apagar aqui esses comentários. Show? E aqui, ó, nesse touch, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um estilo nele também, que vai ser um idef de 100%. Beleza? E aí eu tenho a minha função onPress, ou seja, quando eu clicar nesse cara aqui, alguma coisa vai acontecer. E o que é que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou fazer uma navegação, então eu vou chamar o navigation.navigate e vou passar para a tela create. Só que o que eu vou passar? Se eu só fazer isso aqui, não vai dar certo, né? Só antes eu vou colocar esse meu card aqui, ó, por fora, tá? Então, esse meu card aqui, ele precisa ser antes do touch, para ficar um pouquinho mais organizado aqui. Então eu tenho o meu card, dentro o meu touch e dentro o meu texto, ok? Beleza. Agora eu só vou fazer o seguinte, esse meu card aqui eu vou mudar ele para 85% e eu já vou te explicar o porquê. Beleza? Agora quando eu clicar aqui, vamos salvar esse cara. Vamos ver o que acontece agora. Ele está dando warning novamente, né? Porque a gente tirou o nosso key, não é mais aqui, agora é dentro da nossa view. Beleza? Nosso yarn some. Só que ele criou essa borda muito grande aqui. Não tem problema, tá?
Porque depois vai ter um botão aqui para deletar e aí vai resolver esse nosso problema. Agora, quando eu clicar em Roberto, ele foi para a tela de criar, só que não preencheu, né? Claro que não preencheu, porque a gente só fez uma navegação, só falou, ó, navega lá para a tela Create e não fez mais nada. Bom, para a gente fazer isso, primeira coisa que a gente precisa passar é o ID desse usuário para a tela de criação, para lá dentro na tela de criação a gente recuperar as informações desse usuário. Então, eu vou passar o ID pela rota, pela navegação. E como que a gente faz isso? Basta você colocar uma vírgula, abrir aqui um objeto e coloca ID, né? E onde está o ID? Está dentro do data, que é o nosso map, que é o data.id, ok? Vou salvar esse cara e agora eu vou fechar aqui o meu list, eu não vou mais usar ele e vou lá para o create. E para que eu possa recuperar, puxar esses dados, aqui ó, antes do meu navigate, eu vou colocar o round, ok? Porque é nele que eu consigo pegar a minha rota, né? O meu ID que tá lá na minha rota, né? Que eu tô passando pela entre rotas, né? Que eu tô lá no meu list, tô passando por create. Me perdi um pouco aqui, mas vamos lá. E aí é o seguinte, como que eu faço para recuperar? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, olha, const id, ok? Ele vem de round, ok? Ponto params, é como se fosse lá no Node, né? Como se a gente tivesse lá o parâmetro, né? E aqui dentro vai ter o id. Só que só isso aqui vai dar erro, então eu vou colocar aqui, ó, se ele existe o round, se existe os parâmetros e se existe o id, ok? E aí vamos dar um use effect aqui nesse id, só para ver se tá chegando tudo certinho aqui, beleza? Já vou puxar aqui o meu terminal, vou limpar ele e ok. Agora quando eu clico em Roberto, olha lá, 17. Vamos voltar? Vamos clicar em outro. Vou clicar em Robson, 18. Ó, a hora que eu volto. Só que na listagem, vamos só tirar esse nosso console aqui. Eu não quero mais ver esse cara. Opa, fiz um negócio errado aqui, né? Não, tá certo. Console aqui. Só vou dar um R aqui, o aplicativo deve ter se perdido. Beleza, um R é para reiniciar novamente, ok? Então, quando eu clico aqui, por exemplo, no Rafinha, ó lá, é o 22. Agora eu vou usar esse ID para fazer um get na nossa API agora por ID e trazer os dados e preencher aqui. Então, vamos fazer isso? Vamos lá. Então, aqui, deixa eu minimizar aqui o list. Dentro do create, na pasta functions, eu vou criar uma nova função aqui, que vai ser get by id.js. Vou importar aqui a minha API e aqui dentro eu vou fazer o get user by id, ok? Beleza, essa função vai ser assíncrona e eu vou receber aqui o ID, né, que eu quero buscar o usuário. Eu vou ter um set loading aqui também e o meu erro, então set error, ok? Show? Maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar minha colinha aqui. Beleza. Agora eu vou chamar aqui o setLoading como true para aparecer o nosso loading. Vou criar aqui o meu bloco tryCatch. Ok? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável porque eu quero retornar isso aqui lá para o meu componente index. Então eu quero retornar esse data. E eu não vou setar ele no estado, tá? Vocês já vão entender o porquê. Então eu vou criar aqui um response e eu vou chamar o await o api.get. Beleza? Agora eu vou usar o nosso template string, né? Utilizando o crase, que aí eu consigo fazer a junção barra user, barra, e aí eu vou colocar aqui, ó, ID, que é o ID que eu vou receber aqui na minha função. Beleza? Fazendo isso, agora a gente vai retornar. Então eu vou pegar aqui, ó, dar um return response.data, que é o objeto com as informações do usuário. E
Aqui, se der erro, eu vou parar o meu loading como falso e setar o erro como true. Eu não vou parar o loading aqui, tá? Eu vou parar o load lá no nosso componente Py, ok? Maravilha. Então vamos voltar aqui e vamos importar a função que a gente acabou de criar, que é o getById. E aqui dentro a gente tem a função getUserById. Show? Maravilha. Agora é o seguinte. Nós precisamos pegar esse ID e chamar essa nossa função. Certo? Concorda comigo? Só que é o seguinte. Se a gente quer fazer isso, lembra que tem aquele pequeno probleminha, né, de useEffect não renderizar exatamente? Então a gente vai usar novamente aquele o listener, né? A gente vai setar um listener. Então eu vou colocar aqui, ó, o nosso useEffect, ok? E do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, aqui, né? A gente vai fazer lá. Então para adiantar aqui ser mais rápido, eu vou copiar, ok? Vou colocar aqui dentro. Opa, deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui dentro, só que eu não vou chamar essa função aqui. Tá? Eu não vou chamar o getUser, não é isso que eu quero. Aqui dentro eu vou criar o seguinte, ó, if se existir o ID, então eu vou fazer isso aqui. Eu vou basicamente criar, então, response aqui, porque lembra que a nossa função retorna, então, para eu pegar o valor do que está retornando, eu preciso colocar numa variável. E agora eu vou chamar, então, await getUserById. Eu preciso passar o ID, que a gente já criou essa variável aqui em cima, ID. Show? Eu preciso também passar o quê? Deixa eu continuar aqui. Ó, ele espera o setting loading e o set error. Show? Maravilha. E agora, como que eu faço para pegar este valor e colocar dentro do meu input, sendo que eu não tenho estado? Lembra que lá no começo a gente pegou, inclusive esse cara aqui eu não preciso. Lembra lá no começo que a gente usou esse setValue? Então, o setValue ele seta para setar, ele serve para setar o valor dentro do nosso controller. E como que a gente faz isso? A gente chama setValue, passa o nome do input, então nesse caso aqui é o input name, e aqui dentro passa o valor que eu quero. Então vai vir esse response.name. Vou fazer um setValue também no e-mail. Esse e-mail name tem que ser exatamente o e-mail do nosso, o nome do nosso controller, tá? Aqui vai vir dentro de response e-mail e o telefone. Nós não pegamos a senha, a gente não vai exibir senha aqui, tá? O response.phone. Perfeito? E depois disso, a gente vai parar o nosso load. Ok? Vamos testar esse cara? Vamos salvar. Nada aconteceu feijoada, né? Para quem lembra disso. Mas agora, a hora que eu clico aqui em teste mobile, olha lá, aparece o nosso nome, aparece aqui o e-mail, a senha não é para aparecer e o telefone não aparece porque basicamente a gente não criou um telefone, tá? Beleza? A gente não colocou um telefone. Então, dessa maneira, nós estamos recuperando, né, os dados, setando dentro do nosso input, ok? Só que, se eu clicar em salvar agora, ele vai criar um usuário. E não é isso que eu quero fazer, eu quero editar, porque esse usuário já existe. Se eu clicar em salvar, ele vai criar um outro usuário com o nome teste mobile, enfim. E não é isso que eu quero fazer. Então, na próxima aula a gente vai ver como que eu faço para, quando eu clicar em salvar, nesse caso aqui, editar e não criar um novo usuário, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, na próxima aula a gente continua aí no próximo vídeo, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.